Uma boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando agora a sessão Boa noite. extraordinária, né, do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Hoje nós temos a palestra do nosso historiador, professor, né, diretor do Museu Histórico do Instituto Histórico, o professor Edelbrando Costa Santos Filho, que vai apresentar uma palestra que tem patrocínio da Lei da Política Nacional Aldir Blanc, né, Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Itaboraí e Secretaria Municipal de Cultura, né. Então, sem muita formalidade, eu já passo a palavra ao nosso palestrante. Você tem aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, depois a gente abre para perguntas, tá bom, pessoal? Quem quiser pode fazer perguntas pelo chat ou abre o microfone, né? Mas eu peço que não deixem os microfones desligados, até porque a palestra está sendo transmitida ao vivo e para não ter interferência, tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Então, professor Edelbrando, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que a gente possa estar realmente contribuindo para essa reflexão. Eu pedi ao professor David, o presidente do Instituto, para que ele pudesse estar passando os slides, né, para a gente ficar bem à vontade e poder compartilhar bem o conteúdo, sem ter a preocupação de ter que avançar slide ou coisa do tipo. Então, ele vai estar ajudando a gente nesse momento, né, passando os slides. Bem, a nossa proposta hoje é fazer uma revisão historiográfica acerca do nome do nosso município Itaboraí. Nós precisamos pensar sobre isso na medida em que as fontes apontam para uma outra interpretação da palavra. Nós vamos buscar entender o que significa e como foi que, historicamente, se construiu a interpretação que se dá hoje. Esse primeiro slide que nós temos aí aparecendo, como vocês podem ver, é um slide que mostra, né, que comenta sobre o projeto a partir da Lei de Blanc, né, e nós fomos contemplados por essa lei, né, com o fomento de recursos, para que pudéssemos estar produzindo um artigo, e a nossa proposta foi falar justamente sobre isso, sobre o significado de Itaboraí, uma revisão historiográfica. De antemão, quero dizer que o nosso objetivo não é fazer com que qualquer personagem histórico seja mal falado, qualquer personagem histórico tenha a sua reputação maculada. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo como historiador é nos depararmos com as fontes e repensarmos aquilo que foi construído como conhecimento histórico. Então, nós temos uma construção histórica acerca do significado da palavra Itaboraí, que, à luz das fontes, nós estaremos apresentando uma outra possibilidade de interpretação, que não é essa que está posta desde o final do século XIX. E, para isso, né, próximo, por favor, David, nós vamos estar mostrando, a partir do conteúdo que nós separamos, tá, que o sentido aldeia abandonada perto do rio, que corresponde à palavra tupi, Taboraí, é o sentido que se adapta, se adequa, que melhor corresponde ao que, de fato, nós poderíamos imaginar para a palavra. E aí, dentro do título, nós temos aldeia abandonada perto do rio, Itaboraí. Por que Itaboraí passou a significar pedra bonita escondida na água? Na verdade, esse sentido, pedra bonita escondida na água, até mesmo esse sentido, ele é um segundo momento de interpretação, porque o sentido pedra escondida na água foi a primeira interpretação dada, e bonita entrou depois, já no século XX, no meado do século XX, estendeu-se o sentido da interpretação da palavra, colocando o sentido bonita junto com pedra bonita. Provavelmente isso para valorizar mais, né, o imaginário
municipal, para valorizar mais o munícipe e trazer um sentimento de pertencimento mais apaixonado. O fato é que nem Bonita, nem pedra escondida na água, ou pedra bonita escondida na água, de fato corresponde ao sentido primeiro que a gente pode extrair a partir das fontes do vocábulo tupi. Então, é isso que nós pretendemos mostrar aqui. E o faremos a partir de 4 perguntas, que no artigo, no texto escrito, correspondem a 4 capítulos. Nós vamos aqui, muito ligeiramente, en passant, falar um pouquinho sobre cada um desses capítulos, para tentar, então, transmitir, né, a nossa proposta de releitura do significado da palavra, que originariamente não é Itaboraí, né, e a gente vai mostrar isso também, né, que originariamente a palavra é Taboraí, é isso que estão nas fontes, é essa palavra que está nas fontes, e nós vamos estar mostrando isso para vocês. Próximo, por favor, David. Então, capítulo 1, né, ou a primeira pergunta, como era chamado o território de Itaboraí nos séculos XVI e XVII, é importante pensarmos sobre isso, porque isso que vai nortear o nosso entendimento, né, e mostrar, dentro da temporalidade, a origem da palavra, Itaboraí, num avanço da língua. O capítulo 2, ou a segunda pergunta, qual a origem etimológica do topônimo Itaboraí? Topônimo é uma palavra que identifica um lugar, né? Então, quando eu digo isso, topônimo, eu estou me referindo a uma palavra, um nome de um lugar. Quando eu digo assim, topônimo tupi, significa dizer que o nome do lugar tem como identificador uma palavra da língua tupi. Então, a palavra Taboraí, ela é da língua tupi, é uma construção dessa língua, que foi apreendida pelo português, identificando um determinado lugar, e é o que nós vamos ver, que depois sofreu transformação por conta da mudança da língua. E aí é o capítulo de número 3, ou a terceira pergunta, como surgiu a palavra Itaboraí? E a quarta pergunta é quando, né, não sei se está aparecendo, perdeu a quarta pergunta, David. A quarta pergunta é como surgiu o significado da palavra Itaboraí, né? Então, nós vamos estar trabalhando, pensando, refletindo, reescrevendo, digamos, a história, né, a partir dessas 4 reflexões. Próximo, por favor. Então, considerando as 4 perguntas, a pesquisa propõe uma revisão historiográfica sobre o significado da palavra Itaboraí, que é uma corruptela, né, utilizada para denominar a freguesia de Itaboraí, a vila de Itaboraí, e no século XX, o município de Itaboraí, propondo a substituição da tradução Pedra Bonita escondida na água por aldeia abandonada perto do rio. Eu sei que à primeira vista soa estranho, porque, afinal de contas, a gente está acostumado, né, com pedra bonita escondida na água, já faz parte do senso comum, esse sentido dado à palavra, mas a gente vai ver que o sentido mais próximo daquilo que, de fato, nós temos no vocábulo tupi é aldeia abandonada perto do rio. E essa identificação, essa interpretação, seria a mais adequada para a palavra não Itaboraí, mas para a palavra Taboraí, que é a palavra originariamente utilizada para identificar a região. Próximo, por favor. Então, nós vamos trabalhar, construímos o artigo com várias fontes, né? Nós temos aí cartas de doação, inventários, relatórios, documentos religiosos, textos históricos, gramáticas, mapa, carta topográfica, xilogravura, matérias de jornais. Essas são as fontes que a gente utilizou na construção do artigo, que está embasando, então, essa reflexão, essa interpretação que a gente está trazendo agora como uma tese. Podemos dizer assim, porque, afinal de contas, a gente vai estar contrapondo aquilo que já existe, que já está estabelecido, que é
o significado pedra bonita escondida na água. Próximo. Aqui, então, a gente começa com a primeira pergunta. Como era chamado o território de Itaboraí no século XVI e XVII? No século XVI e no século XVII, né, as fontes, principalmente as cartas de doação de Seis Marias, tratam toda essa região, de uma maneira geral, como, quando fazem referência, né, algumas, as que fazem referência, chamam de Tapacorá. Na documentação do século XVI e XVII, a extensão territorial da região de Itaboraí era geralmente conhecida como Tapacurá. E aí eu coloquei as duas formas de grafar, porque às vezes a gente encontra ela acentuada e outras vezes não acentuada. Geralmente, quando eu estou me referindo à aldeia, eu uso sem o acento. Quando eu estou me referindo à região, eu uso o acento. Mas isso também a gente não tem o rigor nas fontes, porque a grafia antiga ela era muito variada e era ao gosto, vamos dizer assim, entre aspas, de quem estava escrevendo. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar discrepância na forma de escrever uma palavra por conta do personagem que utilizou o texto e produziu aquele texto. Então, vocês vão encontrar no texto que eu fiz, muitas vezes acentuada e não acentuada a palavra Tapacorá. Os registros levam a inferir que a extensão territorial da região de Tapacorá era limítrofe a Sambaetiba, do outro lado da Serra de Tapacorá, que atualmente é chamada Serra do Barbosão, passando por Braçanã, Lagoa Verde, Posse dos Coutinhos, Perobas, Pacheco, até a Serra do Lagarto, que é o atual limite territorial com o município de Maricá, seguindo até o rio Verga, também chamado de Rio Taboraí, que posteriormente tornou-se um distrito e ainda deu nome a uma fazenda localizada perto do Rio Iguá. Essa era a extensão territorial sobre a influência Tapacorá. E a gente vai ver no slide seguinte que Tapacorá era o nome de uma aldeia. Eu construí esse mapa a partir de cartas topográficas para mostrar com esse círculo qual seria aproximadamente a extensão de domínio territorial Tapacorá. Se vocês conseguirem visualizar, nós temos todo o centro de Itaboraí, pegamos toda a Tanguá, tá? E chegamos próximo ao que hoje é o Rio Várzea, né? Onde estão acontecendo as obras ali promovidas pelo governo do estado para melhorar a entrada da cidade. Então, toda essa área em círculo, chegando por trás da Serra de Tapacorá até Sambaetiba, seria a área de influência, a área territorial de influência Tapacorá. Então, eu construí esse mapa para poder ilustrar qual é o tamanho da extensão territorial influenciada pela tribo que nós vamos mostrar agora no próximo slide, onde ela estava localizada em Itaboraí, hoje chamado Itaboraí. Próximo slide, por favor. Aqui, nesse slide, eu pretendo mostrar para vocês o que é Tapacorá. Tapacorá era o nome de uma aldeia indígena que, no início do século XVI, estava localizado no alto da colina, com formato de meia laranja, onde hoje está o centro histórico da cidade e a Praça Marechal Floriano Peixoto. O nome Tapacorá identificava toda a região que estava sob influência da aldeia. Então, a aldeia, que tinha um domínio territorial, esse domínio territorial que está, digamos, contemplado naquele desenho anterior que eu mostrei para vocês, com aquele círculo, tá? Era a área de influência, de domínio da tribo Tapacorá, que estava localizada no topo desse outeiro, dessa pequena colina, onde hoje é o centro histórico de Itaboraí, onde hoje está presente a Praça Marechal Floriano Peixoto. Então, ali ficaria a aldeia. Tá? Há, em registro do século
17 e 18, a identificação de um lugar chamado Taboraí de Tapacorá, e eu vou falar sobre isso, ou seja, aldeia abandonada perto do rio, de Tapacorá. Aldeia de Tapacorá, eu botei nessa forma só para vocês entenderem a interpretação de Taboraí, né? Taboraí, e eu vou explicar daqui a pouco de onde vem essa palavra, Taboraí, e o significado dela, mas no primeiro momento eu estou mostrando para vocês que o sentido da palavra Taboraí é aldeia abandonada perto do rio. Essa aldeia abandonada ficava no topo da colina, onde hoje é o centro histórico da cidade. Ao lado aqui, nós temos uma imagem de uma aldeia, não tem nada a ver com Tapacorá, é ilustrativo apenas para exemplificar como é que seria. Essa aldeia ela está no topo de uma pequena colina, abaixo nós temos um rio, semelhante ao que nós encontrávamos aqui na região que hoje é Itaboraí. Essa imagem é para ilustrar, realmente, para trazer à mente, né, a figura do que seria essa aldeia no topo da colina, com o rio próximo a ela. E a figura ao lado, né, que é a xilogravura, que data de 1840, mostra esse topo da colina, já começando com a construção das habitações, né, dos prédios públicos, da igreja, né, um espaço que ocupou o que antes era ocupado pela aldeia. Nós vamos mostrar nos próximos slides o que foi que aconteceu, né? Como é que surgiu essa ocupação no lugar da aldeia. Embaixo, não sei se vocês conseguem ver, desse slide, a gente apresenta duas hipóteses acerca da aldeia. A primeira hipótese é de que essa aldeia ela estava ocupando esse lugar até mais ou menos a metade do século XVI, possivelmente, né? E na segunda metade do século XVI, ou bem no início do século XVII, ela teria saído, né, desse lugar e ido ocupar um espaço na região de serra do território. E esse lugar de serra seria onde hoje nós temos a Serra do Barbosão, que era chamado Serra de Tapacorá. Ou seja, a serra recebeu o nome da tribo, do grupo indígena que inicialmente ocupava o alto da colina, né, o alto do outeiro, que hoje é o centro histórico de Itaboraí. Então, eles, possivelmente, uma hipótese é que eles teriam saído depois que os franceses foram expulsos da Baía de Guanabara e começou a haver a distribuição de sesmarias dos grandes lotes na região fluminense do lado de cá, né, da Baía de Guanabara. E aí, com a distribuição das sesmarias, com a chegada mais intensa do europeu, do homem branco, esses indígenas teriam resolvido se deslocar um pouco mais para o interior, algo em torno de 10, 12 quilômetros, para sair ou fugir da presença maciça do homem branco. Isso é uma hipótese. A gente não tem nenhum documento, nenhuma fonte que afirme isso. Mas o que nós temos é o nome Tapacorá, localizado no centro histórico, no atual centro histórico, e temos a Serra do Barbosão, que, como eu disse, era chamado Serra de Tapacorá. É um lugar muito agradável. Eu não sei quem já foi na Serra do Barbosão, né? Vou falar assim para identificar melhor. Lá, a última vez que eu fui lá, tem uns 8 anos, algo assim, e da serra desce ainda, né? Corre um rio com água, pelo menos nesse tempo, 8, 10 anos, um rio com água cristalina, que vai até próximo ao lugar chamado Cancela Preta, bem rente à pista, né, ao governador Mário Covas.
é um lugar muito interessante, onde o mapa, as fontes mostram que se chamava Serra de Tapacorá, mas passou a ser Serra de Tapacorá a partir do século XVII. Então, são indícios que possibilitam a interpretação ou a construção de uma hipótese de que realmente houve um deslocamento do outeiro, que hoje é o centro histórico de Itaboraí, para essa região. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese, menos provável, mas é uma hipótese, é de que, na verdade, existiam duas aldeias ou dois grupos indígenas, um no centro, no cume desse outeiro, onde é o centro histórico, e outro lá na Serra de Tapacorá. Mas o que acontece? Isso é também uma hipótese, mas pouco provável. É mais admissível a primeira hipótese de que realmente já estavam aqui e se deslocaram para lá. Então, essa seria a explicação para que essa região, o topo da colina do outeiro, se tornasse uma região desocupada, sem a presença intensa dos indígenas. Eles teriam se deslocado para lá. Próximo slide, por favor. Próximo slide, David, por favor. O segundo slide, tá, é acerca da palavra, do vocábulo tupi, Taboraí. E aí eu vou mostrar para vocês que a própria palavra Taboraí, ela é uma palavra que sofreu uma mudança fonética para ser ou ter esta forma que a gente conhece. Porque, inicialmente, ela teria uma outra construção, mas que, devido à transformação da língua, né, a dinâmica da língua, ela acabou assumindo a forma Taboraí. E como é que seria isso? Qual a origem etimológica do topônimo Taboraí? Lembrando que topônimo é uma palavra que identifica um lugar, uma região, né? Uma área. A palavra Taboraí pode ser derivada da palavra tupi-taba, que significa casa do ou de índio, mais a palavra tupi-i, que significa rio. Então, poderia ser Tabaí. Só que essa palavra, tá, ela ainda é uma palavra curta. E nós vamos ver que há uma outra palavra que melhor se identifica com Taboraí. Na língua portuguesa antiga, a letra H identificava um encontro vocálico. E a letra I, no caso Y, era tida como uma vogal. Então, entre a vogal A de Taba e a palavra I, Y, de Rio, pela norma da língua portuguesa da época, colocava-se um H para identificar o encontro vocálico, né? No caso aí, o A com o Y, que funcionava também como um I. Pois bem, a palavra Taboraí, então, tinha o sentido de casa no rio, ou casa perto do rio, tá? Assumindo a forma de um topônimo indicativo da presença de casa de índio ou uma aldeia perto do rio. Vocês se recordam daquela imagem que eu mostrei, ilustrativa, daquela aldeia com o rio próximo, seria algo daquele tipo. E se vocês pensarem hoje, imaginarem como é o centro histórico de Itaboraí, o rio fica ali pertinho, né? O chamado Rio Verga, antigo, ou também depois Rio Itaboraí, depois Rio Itaboraí, hoje Rio Várzea. O rio próximo à aldeia é o Rio Verga, também chamado de Rio Itaboraí nas fontes. A área onde possivelmente se achava a aldeia Tapacorá, o topo da colina, provavelmente já estava vazia na metade do século XVI, sem ocupação indígena, o que remete a outra interpretação plausível e interessante. E aí que vem a construção da palavra Taboraí, pensando na desocupação do terreno, do topo da colina. É plausível conceber que a palavra Taboraí, de Tapacorá, esse topônimo duplo, ele tem
nas fontes. Então, já havia uma identificação de Taboraí de Tapacorá, ou seja, a palavra Taboraí com seu significado remetendo à aldeia Tapacorá, seja resultante da palavra tupi, tapera, que significa aldeia abandonada. Carvalho, Barbosa, Alcoforado, Navarro e outros pesquisadores da língua tupi entendem ser este o significado dessa palavra. Logo, Taboraí seria uma corruptela fonética dos portugueses da palavra tupi, taperaí, tá? E aí o fonema P com B se confundindo, se misturando, tá? O E com o O também, formando, então, a palavra Taperaí, com a corruptela, Taboraí, cujo significado é aldeia abandonada perto do rio. Então, a interpretação da expressão Taboraí de Tapacorá torna a dizer esse topônimo duplo ele está presente nas fontes, ou seja, aldeia abandonada perto do rio de Tapacorá. Se a gente for mudar o sentido, seria assim, aldeia Tapacorá abandonada perto do rio. Tá? Esse seria o sentido da palavra Taboraí, aldeia abandonada perto do rio. Mas que aldeia? Segundo a expressão, esse topônimo duplo, Taboraí de Tapacorá, aldeia de Tapacorá abandonada perto do rio. E é exatamente o que nós temos, né? O topo da colina desocupado, vazio, e que passou a ser ocupado pelo homem branco, pelo europeu, pelo português. Ele passou a construir na parte superior da colina, né? Onde, inicialmente, nós tínhamos ali uma aldeia. Tá? Então, o sentido da palavra Taboraí, a construção da palavra Taboraí seria essa. Ela é originariamente da palavra tapera, tapera-i. Tapera, aldeia abandonada perto do rio. Tapera. Só que, com a corruptela, com a mudança fonética, com a confusão fonética, que era muito comum, não só naquela época, hoje também nós temos quantas palavras não são alteradas porque as pessoas pronunciam de maneira errada o fonema. Isso faz parte da dinâmica da língua, e muitas palavras vão sofrendo alteração na medida que o tempo vai passando. E foi o que aconteceu. Taperaí acabou pelo uso comum, né, errado, mas era o uso comum, passou a ser Taboraí, aldeia de Tapacorá, abandonada perto do rio. Então, esse seria o sentido Taboraí. Nós ainda não temos, no século XVI e XVII, consolidado a palavra Itaboraí. A palavra Itaboraí ela aparece depois. Nesse período, nós não temos a palavra Itaboraí. Essa palavra não existia. Existia Taboraí, é o que está presente no conjunto documental. As fontes trazem Taboraí e não Itaboraí. Itaboraí foi uma construção, né, posterior que nós vamos explicar no próximo slide. Por favor, próximo slide. Próximo slide é como surgiu a palavra Itaboraí. A língua portuguesa sofreu transformações significativas no século XVIII, o que pode ter ocasionado o surgimento da palavra Itaboraí. A língua portuguesa arcaica, né, o galego-português, ele era uma mistura de várias línguas, né, línguas de várias origens. E no século XVIII, houve uma tentativa, bem-sucedida, poderíamos dizer, de uniformizar a língua, de criar regras melhores definidas para a língua portuguesa. E começou-se, então, a produzir uma nova gramática, né, com as mudanças que estavam sendo propostas. Tudo isso no século XVIII. E uma dessas propostas, né, que estavam sendo apresentadas naquela ocasião, tá,
ela está presente nas gramáticas do século XVIII. O gramático Dom Jerônimo Contador de Argote, um famoso gramático português desse período, ele produziu a sua gramática, dentre outras que foram escritas, produzidas no período, tá? Ensinava que havia figuras da dicção. O que é dicção? É um modo particular de dizer ou escrever algumas palavras contra as regras comuns. E isso também aplicou-se aos vocábulos tupis, não apenas os vocábulos que correspondiam, propriamente dito, à língua portuguesa. E o que havia é que nós tínhamos, segundo a gramática, várias formas de dicção, ou seja, várias maneiras de mudar a forma de escrever as palavras. E essas formas poderiam ser adição, subtração e comutação. A adição é acrescentar letra. A subtração é tirar letra. E a comutação é misturar letras. E esse gramático, Dom Jerônimo, ele informava que havia 3 castas, 3 formas de adição, de você fazer alteração, de acrescentar letra. Você poderia acrescentar letra no início da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. Tá? Então, ele mostrou isso em sua gramática, e isso nos aponta, nos mostra que a palavra Itaboraí sofreu uma adição, com o acréscimo da letrinha I no início, e que a própria regra define que tipo de adição é essa. Dizia que a adição é quando, no início da palavra, se acrescenta uma letra ou letras, que, segundo as regras comuns, não deveria ter. A palavra não tinha, mas talvez pelo uso, talvez pela necessidade de diferenciar a palavra, não sei exatamente por que razão essa ou aquela palavra teve acrescida a letra, mas a palavra Taboraí teve acrescida a letra I no início. Informa que o nome desse tipo de figura é a prótese, esse acréscimo da letra, né, no início, essa adição de uma letra no início, no princípio da palavra. Então, a palavra Taboraí ganhou uma letrinha que foi a letrinha I. E aí, bem posteriormente, mais de um século depois, as pessoas vão começar, a partir de uma indicação de um personagem muito conhecido na região, né, eles vão começar a interpretar a palavra Itaboraí como sendo uma palavra composta por, no mínimo, 2 outras, sendo que a primeira, eles usaram a palavra Ita, que significa, de fato, na língua tupi, pedra. Só que, originariamente, a palavra Taboraí não tinha letrinha, portanto, não tinha nada a ver com a interpretação de pedra. E isso foi consequência dessa interferência na língua que acrescentou a letra I. Inicialmente, recordo, o que nós tínhamos era a palavra tupi Taboraí, que já foi uma corruptela da palavra Taperaí. Tapera, aldeia abandonada, o I significando perto do rio. Pois bem, então no século XVIII começam a aparecer palavras escritas com o I. As palavras começam a aparecer grafadas como Itaboraí, né? O I mais Taboraí. Só que as fontes, pelo menos eu não tive acesso a nenhuma que me dissesse que já houvesse no imaginário daquela época uma interpretação para essa palavra. Muito provavelmente ainda estava consolidado o sentido da palavra sem o acréscimo do I. À medida que o tempo foi passando, isso foi caindo no esquecimento, foi se perdendo, suponho, né? Nós não temos nenhuma fonte até então que aponte efetivamente para isso, então é uma suposição, né? É uma hipótese.
de que a palavra realmente teve o seu sentido originário perdido. E somente no final do século XIX é que se dá um novo sentido à palavra, esquecendo-se da origem etimológica da palavra, Taboraí, porque com o uso passou a ser frequente grafar a palavra como Itaboraí. Documentos do século XVIII permitem perceber a utilização simultânea dos diferentes vocábulos e a predominância de um sobre o outro, evidenciando a transição da escrita de vocábulos topônimos, consequência da oralidade popular, demonstrando a dinâmica e transformação fonética da língua, como, por exemplo, Taboraí, Paraí, Taboraí, Tambi, Paraí, Tambi, Pitangas, Paraí, Pitangas, Caraí, Paraí, Caraí, Taguaí, Paraí, Taguaí. São exemplos de palavras, tupis, que sofreram esse acréscimo da letrinha I, né? No caso de Itaboraí, nós estamos aqui trazendo essa nova perspectiva para o sentido da palavra, resgatando o sentido etimológico da palavra. Tá? Então, essa seria a origem da palavra Itaboraí. Ela não é uma palavra tupi originária. Ela foi construída a partir da evolução da língua portuguesa. E aí, tempos depois, recebeu um significado, um sentido que não lhe era peculiar em sua origem etimológica. Pois bem, agora passemos ao quarto e último slide, que é como que a palavra Itaboraí passou a significar pedra escondida na água. E aí eu já trago... 5 minutos. Tá? Oi? 5 minutinhos. Tá bom. Eu já trago para vocês a ideia de que hoje nós não temos apenas o significado pedra escondida na água. Hoje, comumente se fala pedra bonita escondida na água. O bonita já foi também um acréscimo, né, que veio aí por volta da metade do século XX. Nós não temos, no final do século XIX e início do século XX, a ideia bonita presente na definição. A tradução da palavra Itaboraí, pedra escondida na água, é tardia, do final do século XIX e fruto da interpretação de Salvador de Menezes Drummond Furtado de Mendonça, mais conhecido como Salvador de Mendonça. Um homem muito importante para a história de Itaboraí do Brasil, tá? Que trouxe essa interpretação para a palavra Itaboraí. Lembrando que, originariamente, a palavra era Taboraí, que, por conta da modificação da língua, acrescentou-se o I e passou a ser Itaboraí. E quando o Salvador de Mendonça apresentou a definição para a palavra Itaboraí, ele não levou em consideração, tá, o sentido etimológico da palavra Taboraí. Disse Salvador de Mendonça, no século XVII, o governador Salvador Correia de Sá mandou abrir a estrada de Campos dos Goytacazes a Niterói. Essa estrada passava pela colina de Itaboraí, caminho de Vila Nova e São Gonçalo. No alto da colina, à beira dessa estrada, havia uma fonte sob um bosque frondoso. Tornou-se esse lugar um ponto de parada das tropas que por ali transitavam. Levantaram-se ranchos ao lado oposto ao da fonte. Esses ranchos foram as primeiras casas itaboraienses. A fonte dera o nome ao lugar, Itaboraí, que quer dizer pedra escondida na água. E essa denominação nascera de haver no fundo da fonte, metido na pedra, um pedaço de quartzo que despertara a atenção dos índios do lugar. Isso foi a nota do jornal publicada por Salvador de Mendonça. Então, ele, baseado numa tradição, e o jornal ainda trazia, é o texto que está abaixo, né? Acho que a gente diminui um pouquinho a tela, David, para poder ver o que está escrito. A tradição apresentava essa ideia realmente de que havia um quartzo, havia uma pedra bonita no poço, né, na fonte,
que os índios a apreciavam e que os índios gostavam dela. Não, continua ainda fora do campo. Então, Salvador de Mendonça teria baseado a sua interpretação, teria baseado a sua forma de dar significado à palavra Itaboraí, não a partir do sentido etimológico, mas sim a partir de uma tradição que não existe nada escrito, não existe nenhuma fonte que aponte, que identifique que, de fato, existia uma pedra, um quartzo, dentro da fonte que era admirada pelos indígenas. Ele, segundo a tradição, diz que essa fonte ficava no altar da igreja matriz, o que, para mim, é incompatível, tal afirmação, porque é sabido pelas fontes que no altar da igreja matriz há sepultamentos. E não seria possível ter sepultamentos junto com fonte d'água, porque iria contaminar tudo, né? Então, a tradição também deve ser, entre aspas, fantasiosa, deve ser para mexer com o imaginário do povo à época, né? E que ele acabou absorvendo para produzir o sentido dado à palavra Itaboraí. Então, para concluir, né, a palavra Itaboraí, ela pode até, historicamente, pela construção de um personagem, ter esse significado: pedra escondida na água. Contudo, se nós formos fazer uma análise etimológica da palavra a partir das fontes, nós veremos a palavra Taboraí. E o sentido para a palavra Taboraí significa aldeia abandonada perto do rio. E que aldeia abandonada é essa? A aldeia de Tapacorá, que deu nome a toda a região, que deu nome à serra, hoje chamada Barbosão, que as fontes identificam como estando ali próximo ao centro histórico, que é hoje Itaboraí. Então, o sentido da palavra Itaboraí não, historicamente, etimologicamente, não é pedra bonita escondida na água, mas sim aldeia abandonada perto do rio. Aldeia de Tapacorá, abandonada perto do rio. Então, era isso que eu gostaria de falar. O slide seguinte é o slide da conclusão, que, na verdade, eu vou deixar para vocês concluírem. A gente vai agora bater um papo, né? Se vocês tiverem alguma intervenção, alguma pergunta, alguma colocação, estamos aqui, nós estamos trocando ideias. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É só levantar a mão que a gente vai abrindo aqui. Marco Coelho, por favor, pode perguntar. Boa noite, uma excelente abordagem, apesar que a minha área é exata, né, um pouco diferente da... E eu queria fazer a seguinte pergunta, Hildebrando, muito bom, fiquei muito satisfeito com a... Como é que fica, então, agora o hino da cidade, já que a origem etimológica é distorcida, não é essa? Como é que ficaria agora? Essa é a minha pergunta. Vai mudar o hino? Não, então, isso é uma ação política. Então, uma coisa é a gente fazer uma revisão historiográfica. Agora, se isso no campo político vai ser bem recebido ou vai ser admitido, aí já é uma outra história, né? Já é uma outra coisa que não cabe, no caso, a mim, né? Mas, assim, fazer uma revisão dessa natureza, com mudanças, inclusive, nas chamadas armas, que são o brasão, o hino, né, a bandeira, isso aí é questão política mesmo, é decisão política que pode acontecer. Mas, assim, eu não sei se haverá interesse, né, de promover qualquer mudança nesse sentido. Não é que seja impossível, pode acontecer. A gente já sabe de lugares que mudaram, né, por conta da ressignificação que foi dado aos emblemas, né, às armas municipais. Mas eu não sei se isso vai, de fato, acontecer, se haverá interesse político para fazer tal coisa aqui em Itaboraí. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estou vendo aqui Alexandra, Marco Garcia. Creio que a narrativa provém de pesquisa uns mais a fundo, outros mais na superfície.
Alexandra, Cris, Elias Coutinho, Emanuele, Graciane, João Vieira, Lívia, Mabel, Marco Coelho, Marco Garcia, Maria Coutinho, doutora Matilde, boa noite, Miguel, boa noite, nosso presidente do Instituto Histórico e Geográfico Ambiental Mirim. Eu tenho uma pergunta. Diga, João. Eu gostei da história do Librando, parabéns, professor, mas eu, logo no início eu pensei que esse rio era o rio da aldeia e essa aldeia abandonada era as antigas Seis Maria dos Índios, que fica à beira do rio da aldeia. E o nome também dava certo. A aldeia abandonada perto do rio. Estava tudo certo, que o rio da aldeia, ali aquela parte de trás do shopping, do shopping de Itaboraí, ali não tem construção nenhuma. Aquilo era antiga, como é que se diz? A parte dos índios, dedicada aos índios, que os índios abandonaram posteriormente. E eu moro ali perto da minha janela, da minha varanda, se vê bem o rio da aldeia, se vê onde que era o antigo aldeamento, todo abandonado. Tanto que tem ali uns bairros que se chama Aldeia 1, Aldeia 2, Aldeia 3, todas abandonadas, e tem o rio da aldeia, não? Mas eu gostei muito da sua história, isso não sou para a sua história está para curar, está mais convincente, não é? Mas que existe a antiga Seis Maria dos Índios, existe. Nós temos mapas comprovados e eu e o David saímos em exploração em campo à procura dos marcos da antiga Seis Maria dos Índios, que é à beira do rio da aldeia. Bom, Então, João, acontece que o Rio Aldeia não é o mesmo do Rio Verga. O Rio Aldeia vem lá de Cabuçu. E esse nome dado ao rio, você sabe, porque você já pesquisou e já andou aquilo tudo, primeiro porque nós temos a hipótese de que havia uma aldeia lá próxima a Cabuçu, onde talvez tenha sido o ponto inicial da aldeia São Barnabé, que depois foi transferida para Itambi, né, para a região de Itambi. Então, o Rio Aldeia não é o Rio Verga. O Rio Verga é aquele que passa na entrada da cidade, que vai desembocar no Rio Aldeia. Porque o Rio Aldeia, ele vem por Cabuçu, e aí ele passa ali perto do McDonald's, né, do shopping, passa por trás de São Joaquim, Retiro São Joaquim, vai passando por toda aquela região, né, e quando ele passa nas costas, digamos assim, da colina, onde hoje está o centro histórico de Itaboraí. Então, aí o Rio Verga, que passa ali ao lado da colina, no pé da colina, vamos dizer assim, ele vai desembocar no Rio Aldeia e segue e continua o seu curso. E tem outra coisa interessante. Você falou professor, você falou na queda de sons ou de letras no princípio e no meio das palavras. Nós em Portugal estudamos isso em gramática. Eu era miúdo, tinha 15 anos, com outros nomes. Se chama aférese, síncope e apócope. Aférese é a queda de uma letra no início da palavra, a síntese no meio e apócope no final da palavra. Outros termos que você usou aí na sua explicação. Então, mas esses termos que eu trouxe são do século XVIII, da gramática do século XVIII. Não é a gramática moderna. É a gramática do século XVIII, onde houve uma grande mudança linguística para tentar, né, uniformizar a língua portuguesa, porque ela tinha influência de várias nações. Então, existiam vários, digamos assim, dialetos, vamos colocar dessa forma, né, e que precisava padronizar um pouco, uniformizar a língua. Então, os portugueses eles começaram a aprimorar a sua língua no século XVIII de uma forma mais intensa. E surgiram várias gramáticas. E de lá para cá a língua vem se desenvolvendo, né? Então, as expressões que eu usei, as regras, os nomes
que eu utilizei aqui correspondem àquilo que era utilizado no século XVIII, ou seja, há 300 anos praticamente, né? Hildebrando, João, desculpa interromper vocês. João, desculpa te interromper por causa da hora. Sim. E tem mais 2 pessoas na fila. Depois a gente pode dialogar mais isso aí, até para um futuro desdobramento. Mas devido a porque o Meet ele limita o horário e tem mais 2 pessoas na fila, tá? Perdão. Dando sequência, eu passo a palavra à Alexandra, por favor, que se inscreveu. Você tem 1 minutinho, tá, Alexandra? Desculpa. Seu áudio está desligado, tem que abrir o microfone. Tem alguém que está com o microfone aberto que está dando uma interferência aí. É João. Eu não sei como. Fechou, João. Alessandra, seu microfone está fechado. Você tem que abrir, Alessandra. Enquanto a Alessandra não abre, eu vou passar a palavra ao Sérgio para a gente dinamizar. Vai, Sérgio, abre seu microfone, pode falar, depois a gente inverte e volta para a Alexandra. Oi, Delbrando, parabéns, hein? Eu sempre questionei essa questão do outeiro mesmo, como motivo de uma outra coisa. Mas tem um romance do Macedo que está em jornal da Biblioteca Nacional, não lembro aqui o nome do romance, mas o protagonista é um índio, né, da região, e dentro do contexto do que ele escreve, cita bastante essa questão da aldeia perto do rio. Agora, depois eu vou procurar e enviar para você, tá ok? Ok. A presença indígena ela é muito forte e a gente vê nas fontes que até metade do século XVIII, São Barnabé tinha aproximadamente 1.000 indígenas, sendo muitos remanescentes de Tapacorá. Vou dar sequência, tá, Sérgio? Obrigado pela sua pergunta, pela sua consideração. Alexandra, você pode abrir seu áudio e falar? Então, Eliésio Coutinho levantou a mão, então, Eliésio, pode falar. A Alexandra acho que está com um problema técnico, não está conseguindo abrir o microfone. Pode falar, Eliésio. Tá me ouvindo aí, né? É só uma dúvida. Quanto à Serra do Barbosão, elas também estavam na área territorial de Itaboraí, nesse período? Sim. A extensão territorial, o domínio Tapacorá, ele ia até mais ou menos ali o Rio Tanguá, tá? Tanguá estava dentro desse território. Hoje ele está emancipado, não pertence a Itaboraí, mas naquela época era toda uma região, todo um território só, sobre a influência Tapacorá. A gente percebe isso pelas fontes, pelas cartas de doação das Sesmarias. Inclusive, Eliésio, a sua família é bem antiga aqui, ela recebeu... A gente tem os registros aí das doações de Sesmarias, de pedaço de terra, para sua família, desde do 17, né? Do século XVII, ocupando aí o espaço aqui dessa região. Então, assim, a Serra do Barbosão, sim, pertencia a essa área, a esse território influenciado pela aldeia Tapacorá. Tá? Exatamente. É porque Posse dos Coutinhos também, porque lá é Tanguá, né? Mas lá faz divisa com Rio Bonito. E Barbosão hoje é Rio Bonito, né? Oi, Barbosão não. Tanguá. É Tanguá? Ah, tá. Que era Rio Bonito. Rio Bonito começa ali em Braçanã, ali. Ah, sei. Entendi. Tá bom. Obrigado, Eliésio. Só uma consideração antes de passar a palavra. Alexandra, conseguiu abrir esse microfone? Agora sim. Oi, gente. Deixa eu só fazer uma consideração em cima da fala do Eliésio. A gente tem que entender também que a conjuntura territorial ela vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Um exemplo, Rio Bonito, que vai fazer aniversário agora em maio, junto com Itaboraí, Maricá, Rio Bonito já foi um distrito de Itaboraí.
Então, todo aquele território já pertenceu a Itaboraí até 1842 ou 46, se não me falha a memória, 46, na verdade. Itaboraí já pertenceu a um outro município chamado Santo Antônio de Saia, e a serra que hoje tem o nome de Barbosão, ela se chamou Serra de Tapacorá. O único mapa de Seis Marias que a gente tem conhecimento hoje, que a gente achou no Arquivo Nacional, cita claramente aquela região ali como Serra de Tapacurá. E, ao longo dos anos, aquilo ali foi modificado para a Serra do Barbosão por um sitiante chamado da família Barbosa, ter esse nome, e aí se adicionou. Hoje, a região que tem nome, né, que sobreviveu com o nome Tapacorá, é aquela região ali que vai para a Estrada de Pachecos, ali, que é a fazenda Itapacorá, né, que hoje é o antigo aterro sanitário que está desativado. Né? Então, isso é só uma prova de como vai o território, a nomenclatura do território, ela vai evoluindo de acordo com a ocupação, né, tanto pelos indígenas como os portugueses, os povos originários, os povos de matriz africana, e a evolução, né, da conjuntura social, política e econômica de um território. Então, Alexandra, por favor, tem um minutinho. Não, só antes da Alexandra, aproveitando que você falou da fazenda Itapacorá, isso é uma evidência da influência da aldeia Tapacorá naquela região, tanto que deu nome à fazenda, que sofreu a mudança com o acréscimo do I, porque originariamente ela Tapacorá, e ela recebeu um izinho e ficou Itapacorá, né? Então, isso só demonstra a extensão territorial influenciada pela aldeia Tapacorá. Alexandre? Oi, gente. Boa noite, professor. Boa noite, David. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabéns. Professor, eu conheci essa parte até ali o Salvador de Mendonça, né? Foi aquela crônica que ele escreveu, muito conhecida por muitos historiadores da cidade, e aí eu queria saber de você se a sua pesquisa vai ser liberada, até para que eu possa fazer, né, uma revisão e acrescentar essas informações ao trabalho da visita guiada, né? E aí, vai ser liberado? Então, a proposta eu tenho que cumprir as exigências por ter sido contemplado com o fomento, né, da lei, e a nossa ideia depois, o artigo está sendo concluído, sofrendo revisões, mas a nossa ideia é, de fato, publicar pelo Instituto, né, esse artigo, né, e deixar isso à disposição das pessoas, né. Inicialmente, a gente está ainda trabalhando na revisão textual, para então a gente poder depois acertar com o Instituto como é que a gente vai fazer para a publicação. Mas o primeiro momento mesmo é esse, fazer essa divulgação do conteúdo, do projeto apresentado à proposta, né, de fomento à cultura, para então depois vir os passos seguintes, né? O que ficou, assim, perfeito, né? A gente já tinha conversado inicialmente lá na secretaria sobre essas suas pesquisas, né? E agora você trazendo ela, realmente casou as informações, né? O acrescentar da letra, né? O sentido da palavra, que realmente você vai pesquisar, ele não casa, né, com a etimologia. Eu adorei, parabéns, viu? Obrigado. Então, meus amigos, considerando o horário que a gente tinha já antecipado, o horário da nossa sessão extraordinária, agradecer ao Delbrando por trazer mais essa contribuição para a historiografia do município, né? Virou uma problemática no sentido positivo da palavra, das pessoas terem curiosidade de pesquisar mais sobre a história de Itaboraí. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nesse horário. A gente tem representante de Maricá, tem representante de Niterói, representante de São Gonçalo, Rio Bonito, de toda a região, não só dos membros aqui, né, do Instituto, mas também dos munícipes. A palestra vai estar gravada no YouTube, só fica fazer uma pequena edição, devido aos problemas técnicos que a gente passou, né, mas agradecer. Quem quiser saber mais, né, sobre a história de Itaboraí, né, procure as nossas redes sociais, a página do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense no Facebook, a gente também está no Instagram, na IHGI, e também no YouTube, no canal do YouTube, né? Tem também alguns vídeos sobre a história de Itaboraí, né, na websérie que a gente também foi contemplado no ano passado, com o edital da Itaboraí Cidade Histórica. A gente pode até adicionar mais alguns vídeos, né? Mas quer saber a história de Itaboraí, acompanhe as nossas pesquisas,
Esse artigo, Alexandra, ele será publicado na revista do Instituto. Então, a gente já tem 2 volumes aí atrasados para publicar, né, que é muita demanda. Então, provavelmente, em 2025 já tem esse artigo aí, que vai ser provavelmente um sucesso, porque ele atiça a curiosidade, né? Então, a história, não menosprezando o trabalho de ninguém, ela é um trabalho de construção e desconstrução. E o Salvador de Mendonça, ele fez um trabalho a partir de uma pesquisa de fontes que levaram a ele do final do século XIX. Itaboraí, né? Eu até gostei muito, Delbrando, porque você foi a fundo na gramática da língua portuguesa, entendeu o porquê que entrou o I, né? Então, você vê lá, não sei se você teve a oportunidade de ver os livros de batizados da Igreja de São João Batista, né? Justamente desse período aí de final do século XVII, início do século XVIII, a gente vê essa mudança aí, né? Freguesia de São João de Itaboraí, para depois freguesia de São João de Itaboraí, Itaboraí com HY, Itaboraí só com I, depois a grafia do município na década de 1940, que tirou o HY e ficou o I, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todas e todas, né, do nosso palestrante, e encerro essa sessão extraordinária de 25 de abril de 2025, 22 de abril, registrar a cabeça, desculpa. Hoje também o Brasil celebra 525 anos, né, do descobrimento do Brasil. A gente teve a oportunidade também, eu aqui, enquanto presidente do Instituto Histórico, representar o Instituto, representar Itaboraí, junto com a Renata Gama também, que é presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, na peregrinação da cruz, né, que foi usada na primeira missa do Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Então, nesse momento histórico também para o Brasil, porque, segundo o próprio Padre Omar do Santuário Cristo Redentor, a cruz só esteve 3 vezes no Brasil, em 1500, em 1960, na inauguração de Brasília, e agora nessa peregrinação. Então, a gente teve a oportunidade aí de representar Itaboraí, Renata representar Maricá, né, nesse momento de passagem, né, que foi no sábado de Páscoa, e mais novidades a gente vai informar nas nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e gratidão a todos e todas. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço também ao Ministério da Cultura, né, à Secretaria Municipal de Cultura, pela oportunidade, e a todos vocês que participaram desse encontro hoje, aqui, onde eu tive a oportunidade de expor essas ideias, né, essa revisão historiográfica acerca do nome Itaboraí. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elias. Boa noite, Renata, Ronaldo, Rubinho. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Vou encerrar a sessão, tá? Boa noite. Parabéns, Delbrando. Muito bom. Parabéns, Delbrando. Parabéns mesmo.